Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal, fala em Curitiba, a terra da Lava Jato. Pois é, e declarações surpreendentes, né? Ele falou para o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Ele também é juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que as eleições de 2022 estão comprometidas se não houver um consenso em torno das instituições democráticas, que o futuro está sendo contaminado pelo despotismo e nos aproxima de um abismo. Eu, a princípio, julguei que ele estava fazendo uma autocrítica ao Supremo, né, com essas medidas aí de prender jornalistas, de fazer censura prévia, de aprender computadores de redação de revista digital, né, de cobrar coisas que contrariam a liberdade de expressão, liberdade de opinião, mas depois eu vi que estava escrito aqui que a democracia construída em 1988 tem um cavalo de Troia. Está na contramão da história uma escalada de autoritarismo hoje no Brasil. Aí está todo mundo interpretando, eu vejo nos jornais de hoje, que o cavalo de Troia seria o Bolsonaro. Ora, o dicionário lá de Curitiba, da editora Positivo, o novo Aurélio, diz que déspota é o tirano, é o opressor, é o arbitrário, é o poder absoluto. Eu acho que para enquadrar Bolsonaro nisso, só com muita força política de ativismo político, né? Como ele disse também que julgava melhor para a democracia se Lula tivesse sido candidato em 2018, eu vejo que o ministro está arriscando uma coisa aqui, que na hora de julgar algum processo que envolva Lula ou que envolva Bolsonaro, ele tenha que se declarar impedido por já ter expressado opiniões de preferências ou de antagonismos em relação a esses dois, né? Esse é o risco que o ministro corre com essas declarações que mais parecem manifestos políticos e não manifestação de um juiz da Suprema Corte que deveria demonstrar isenção nas questões políticas brasileiras. Alexandre, ontem a maioria dos ministros do Supremo votou pela imposição de novas restrições à política de segurança pública no Rio. No começo do mês, a Corte já tinha estabelecido limites, né, a algumas operações policiais realizadas durante a pandemia. Eu acho isso perigosíssimo, né? Eles estão estabelecendo, a Suprema Corte do país está estabelecendo um santuário do tráfico, ou seja, uma área isenta da lei brasileira, imune à lei brasileira, portanto soberana, né, afastada da soberania brasileira, em que a lei é ditada pelos traficantes e não pela Constituição Federal, pelo nosso Código Penal, etc. Acho isso perigosíssimo, né? Eu vejo essas coisas assim com... parece que está havendo uma escalada de destruição dos valores nacionais. Para a gente fechar, Alexandre, o caso da menina de 10 anos estuprada no Espírito Santo, agora pela manhã o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a prisão do suspeito, que é o próprio tio. Pois é, nós temos um criminoso hediondo e temos duas vítimas, né? A menina e o bebezinho, né, que é uma menina também. É um caso terrível, mas o que eu queria dizer aqui é que a maior parte desses casos, a grande maioria, 80%, 90%, acontecem dentro do círculo familiar. É o tio, é o primo, é o cunhado, é o padrasto, né? E toda hora a gente vê notícias a respeito disso, né? Marcando crianças para o resto da vida. É uma coisa terrível que acontece no círculo familiar ou na vizinhança, né? São pessoas próximas e qual seria o remédio para isso? A gente não encontra, porque é um total desvio de caráter, de consciência, né? Em que a pessoa fica aí, nesse caso da menina, né, desde os 6 anos de idade. É monstruoso. É esse registro de que o perigo mora ao lado. Bom, começamos falando sobre os votos divergentes do ministro Marco Aurélio Mello lá no Supremo. Toda vez que tem uma votação de um placar, sei lá, 10, 9, 8, sempre o 1 é o dele, né?
Pois é. Na sexta-feira, por exemplo, o PDT pediu ao Supremo o afastamento do ministro Paulo Guedes. E Marco Aurélio não concedeu a liminar. Ele foi sorteado como relator, não conseguiu eliminar. Na quarta, ele havia sido voto único, contrário à maioria. A maioria decidindo, a pedido da Rede e do Partido Socialista Brasileiro, que a ABIN não pudesse receber dados de outros órgãos do governo na hora de algum tipo de investigação, né? Marco Aurélio votou contra e explicou por quê. Ele percebeu que partidos políticos de oposição que perderam a eleição em outubro recorrem ao Supremo como um instrumento para compensar a derrota, uma espécie de tapetão. Então ele diz que vota contra porque chegou a dizer que os colegas dele estão votando com base em preconceito contra o presidente da República, né? Então, uma atitude bem rebelde do ministro Marco Aurélio, que se recusa. Eu acho que, no fundo, é essa questão, né? O Supremo estar sendo usado politicamente para paralisar o governo em nome de partidos que perderam a eleição. Você faz essa mesma análise sobre a decisão, ou pela fala, na verdade, do ministro Alexandre de Moraes da semana passada? Pois é, essa história de tirania da maioria, né? Ele cita o presidente Madison falando isso lá dos Estados Unidos, mas eu acho que ainda com base nessa história aí dos partidos políticos, eu entendi o raciocínio dele. Ele disse que a maioria, o Supremo pode agir como, digamos, atenuador da imposição da vontade da maioria. Só que o que a gente já está acostumado a chamar de vontade da maioria é a democracia, né? Quando a minoria é minoria e impõe-se tiranicamente, totalitariamente, isso é uma ditadura, é uma tirania, né? A aplicação da vontade da minoria, em geral, se dá assim. Tá muito estranho o raciocínio do ministro Alexandre de Moraes sobre essa tirania da maioria, que, em outras palavras, é a vontade da maioria que se chama de democracia. Bom, para a gente fechar, vamos falar do fogo no Pantanal. Pois é. A região sudeste talvez não esteja acostumada nessa época do ano, é frio, chove, etc. Mas no Pantanal, no centro-oeste, aqui no Planalto Central, na parte norte do país, é quente, é seco e tem vento. Então esse é o momento ideal de um fogo se expandir, né? Eu estou contando isso porque muitas vezes o fogo é criminoso, sim, né? Ou é ateado por algum irresponsável que quer fazer limpeza. Mas, em geral, é fogo acidental. Contra isso, que no Goiás, né, como a gente diz, nessas extensões planas e altiplanas do Goiás, os proprietários, os plantadores, os pecuaristas, se organizaram em brigadas voluntárias para apagar fogo terrestre e fogo aéreo. Tem aviões envolvidos. Eu estou contando isso porque no sábado um intenso incêndio foi dominado em Rio Verde pelos próprios agricultores, pelos próprios proprietários. Eu vi a ação de 3 aviões, né, que enchiam d'água o avião agrícola, em lugar de aspergir inseticida, levavam água, né, e caminhões, tanques chegando na lavoura e combateram o incêndio. E eles me disseram que o incêndio provavelmente foi um toco de cigarro que alguém jogou passando pela estrada e pegou a palha seca. Não houve prejuízo na lavoura, porque ainda estava com a palha seca esperando a próxima semeadura. Mas, enfim, é um belo exemplo que os produtores rurais estão dando, né, de se organizarem como bombeiros.